Ultimamente, eu tenho sentido que meu cérebro ele não é mais o mesmo. Eu sento para trabalhar, coloco uma música, tento começar a focar e do nada, meio que sem perceber, eu já tô com a mão no celular. E quando eu vou ver, já se passaram 10 minutos em que eu tô vendo um vídeo tosco, né, sobre qualquer outra coisa, em alguma rede social e, tipo, eu tô lá só scrollando a tela e vendo conteúdo idiota. E o pior disso é que às vezes eu nem lembro por que que eu peguei o celular inicialmente, né? Tipo, se era pra mandar uma mensagem pra alguém, se era pra ver alguma notificação. Às vezes eu simplesmente pego o celular no automático. Às vezes eu nem tenho nada para fazer nele, eu acabo pegando o celular. E isso recentemente tem me incomodado de uma maneira que não me incomodava antes, né? Eu postei o último vídeo aqui do canal foi sobre planejamento e eu, após postar esse vídeo, eu sentei e comecei a refletir algumas coisas. E uma delas foi o uso excessivo do celular. Eu comecei a notar que de fato eu estou usando muito o celular e muitas vezes sem notar. Tipo, igual eu falei para vocês, às vezes eu sento aqui para trabalhar e do nada eu já vejo o celular na minha mão, já tô scrollando a tela, vendo qualquer coisa que, tipo, não era necessária para aquele momento e eu perdi 10, 15, 20, 30 minutos. E a grande verdade que me incomodou nesse uso excessivo do celular foi em relação à minha produtividade. Comecei a perceber que eu tava, tipo, sempre cansado, sempre sem vontade de fazer as coisas, sempre improdutivo, sempre com a cabeça cheia. E eu cheguei a achar que poderia ser falta de foco ou algum tipo de motivação que eu não estava tendo para conseguir trabalhar ou fazer qualquer outra atividade do meu dia. Eu pensei até mesmo que fosse um burnout, né, que é um cansaço mental ali que você tem ao fazer repetidas atividades. Mas após o último vídeo, eu comecei a perceber que o problema era muito simples, né? O meu cérebro ele tá muito acostumado a receber estímulos. E é muito engraçado isso porque hoje eu trabalho com computador, então eu tenho muitas telas à minha disposição. E por algum momento eu lembrei da minha época onde eu não tinha telas, onde eu era um moleque, né, um menino, e eu conseguia ficar tipo deitado na cama, olhando pro teto, sem fazer nada durante horas, sabe? Sem receber nenhum estímulo. E isso é muito louco você fazer hoje em dia, porque parece que qualquer silêncio, qualquer tranquilidade, qualquer pausa que você faz é estranho, parece que tá errado. Isso acaba gerando uma leve ansiedade, porque sempre que você tá sem nada para fazer ou com tédio, você pega o celular para preencher aquele vazio que você tá sentindo no momento. E de verdade, isso recentemente tem destruído muito a minha capacidade de pensar, a minha capacidade de ter paciência e simplesmente a minha capacidade de focar, que eu acho que é o principal hoje em dia. Eu estou muito disperso das coisas que eu preciso fazer e que eu tenho que fazer. E foi o que eu comentei com vocês, porque é muito louco. Eu pensei isso, que antigamente eu conseguia ficar muito tempo em silêncio, muito tempo quieto, né, quando eu era moleque, sem receber nenhum estímulo e tava tudo certo. Hoje em dia não, hoje em dia parece que eu não consigo passar 10 minutos sem receber um estímulo, que eu já tô, tipo, estressado, ansioso, e isso acaba afetando muito a nossa vivência do dia a dia, né. Eu acabei deixando o celular decidir o que era importante para mim e esqueci como é fazer uma coisa só. Simplesmente sentar e codar ou sentar e assistir um vídeo. É muito engraçado isso porque eu notei também nesse curto período de tempo a interação com vídeos. Por exemplo, eu posto aqui no YouTube vídeos longos, vídeos mais compridos. E eu noto isso com vocês também, né? Como eu recebo as métricas ali do canal, eu noto que as pessoas, elas não tendem a assistir o vídeo inteiro. E isso eu acho que hoje em dia é muito diferente de antigamente. Eu acho que antigamente a gente conseguia ficar preso num vídeo por mais tempo, assistir vídeo de 10, 15 minutos, sem querer pular para partes importantes. E eu notei que eu tava fazendo isso, né? Eu tenho alguns hiperfocos momentâneos e eu estou com um hiperfoco no momento onde eu tô consumindo muito conteúdo de um específico assunto. E cara, é muito louco porque eu entro num vídeo de 10 minutos, eu fico ali, ó, tocando a tela do celular para passar o mais rápido possível até chegar no ponto que eu quero. E isso basicamente é um consumo de estímulo onde a gente não consegue ter paciência para aproveitar os 10 minutos de um vídeo com qualidade e assistir ele, ou uma leitura, ou simplesmente sentar e codar igual a gente tem que fazer no trabalho, né? Então, tem que sentar hoje, tem que trabalhar umas 8 horas por dia e etc. Então, é muito louco essa dependência que o celular acaba gerando e esses estímulos rápidos, né? Hoje, a maioria das redes sociais, elas têm aquelas partes de vídeos rápidos, né? E isso é muito bom para você ver um conteúdo específico, só que acaba sendo ruim porque a gente fica horas e horas só scrollando a tela sem nem perceber o que a gente está consumindo e quando foi
ver e já passaram 15 minutos. E a gente fica bastante tempo nisso porque um conteúdo é diferente do outro e muito rápido, né? Às vezes eu tô assistindo um vídeo de comédia, passei pro próximo, é um vídeo educativo. Então a gente acaba gerando uma série de estímulos num curto período de tempo em que a gente não estava acostumado com isso antes. E teve um acontecimento muito estranho durante esse período onde eu identifiquei que eu estava consumindo muito celular, onde eu deixei ele um dia carregando em outro cômodo aqui da casa e eu vim pro escritório fazer o que eu precisava fazer. Eu tô fazendo minha pós-graduação, então eu precisava assistir aulas da pós-graduação e continuar a construção do projeto que a gente está fazendo em grupo para entrega da pós. Cara, simplesmente eu consegui fazer isso por horas ininterruptas. Então, tipo, eu não tive interrupção, eu não tive que pegar o celular porque ele simplesmente não estava aqui do meu lado. Eu não conseguia só esticar a mão e puxar para ver notificações e perder 20, 30 minutos ali. Ele estava em outro cômodo. Pra eu ter que ver o celular, eu tinha que levantar. E isso acabava não sendo tão interessante. E, tipo, foi muito louco porque nesse curto período de tempo que eu consegui assistir às aulas e também prosseguir com o projeto, foi um momento onde eu avancei tanto naquilo que provavelmente se eu tivesse com o celular aqui do lado, eu passaria uma semana para fazer, porque eu ia começar, ia dar 10 minutos, eu ia parar, pegar o celular, perder 20, 30 minutos, voltar a focar de novo, mais 10. Então eu ia ficar sempre com pausas por conta do celular. E eu acabaria não focando completamente. E para quem é desenvolvedor, como eu, sabe que a gente parar uma linha de raciocínio quando está desenvolvendo é a pior coisa que acontece, porque até a gente voltar naquela lógica, no contexto que estava sendo abordado, é difícil e demorado. Então é muito prazeroso quando a gente entra no flow de uma atividade. E em comparação a isso, eu tentei fazer um teste uma vez, colocando esse notebook, né, como uma tela auxiliar, passando uma série ou vídeo. Só que foi onde eu notei que meu cérebro ele estava necessitado de receber estímulos, ele não conseguia focar em uma coisa só e ficar naquilo durante um período de tempo. Isso causava tédio. Eu notei, fiz esse teste e notei. Então, se você está curioso também para saber, testa essas duas coisas. Deixar o seu celular longe do lugar onde você está naquele momento, para você ver se você consegue ter mais produtividade e ver se de fato é o celular que está te atrapalhando. E outra, tenta colocar uma segunda tela passando algo onde você precisa fazer o que você está fazendo e ao mesmo tempo desviar o olhar para assistir o que está passando ali. Então, seja um vídeo, uma série, um filme, para que você tenha essa percepção do que eu estou fazendo, só um trabalho, um projeto, e depois um vídeo, porque você fica nesse transicionamento de informações. Se você notar que você também conseguiu ser, entre aspas, produtivo com isso, você conseguiu entender que o seu cérebro está viciado no excesso de estímulos rápido, né? Então, tô aqui trabalhando, passei 30 minutos trabalhando, cansei disso, eu tenho algo para olhar. Então, você também vai conseguir fazer esse teste e essa percepção para saber se seu cérebro também está tensionado a receber estímulos mais rápido. E eu não tô aqui para banalizar o celular, né? Ele não é o vilão, não é isso que eu quero dizer. Ele é incrível. Pô, simplesmente agora eu tô gravando esse vídeo com o meu celular. Então ele é útil, ele é necessário em certos momentos, né? Mas às vezes a forma como a gente usa pode estar errada, pode estar com excessos que não fazem bem. Hoje em dia, eu ainda assim pego o meu celular enquanto eu tô trabalhando, eu me distraio, isso é normal. E é um processo gradativo até a gente conseguir fazer esse, entre aspas, desmame, né? Então, fazer esse processo onde a gente não vai necessitar tanto do celular. Porque hoje as redes sociais, elas estão propícias a gerar um vício nas pessoas, né? Por conta dessa dopamina rápida e barata. E o fato de eu ter percebido isso já é um passo muito importante. Então, se você que está assistindo esse vídeo está se identificando com alguma coisa que eu estou falando sobre foco, sobre distração, sobre o uso excessivo do celular, já pode ser um primeiro passo para você identificar onde você está errando e tomar uma direção para que isso não aconteça mais. Bom, é isso. Esse vídeo é um pouco mais rápido, né? Eu queria só passar para vocês uma reflexão que eu tive durante essa semana, né? Onde eu estava tendo o uso muito excessivo do celular e eu notei que eu estou tendo esse uso excessivo há um bom tempo. Eu estou mais consumindo do que produzindo e isso, entre aspas, é errado, né? Já que o meu foco hoje é a criação de conteúdo para vocês. Então esse vídeo de hoje é mais um alerta a vocês, né? Para tentar transparecer também o que estava acontecendo comigo, para que você possa se identificar e também ter esse alerta, esse insight e perceber que você pode ir mais além e não é perca de foco, não é perca de motivação, às vezes é só a dopamina barata onde você está buscando um refúgio nela, ao invés de fazer o que tem que ser feito, deixar às vezes o celular de lado e focar de fato no que precisa ser feito, né? Então é isso, eu deixo essas duas dicas para vocês, tentar esses diferentes estímulos, né? Deixar o celular em outro cômodo para que você não tenha essa busca rápida por ele e também testar, colocar uma segunda tela passando uma série ou um filme, para você sim ter a percepção que se de fato o seu cérebro ele busca refúgio naquela dopamina
dopamina barata e rápida, né? Naquele posso fazer uma atividade tediosa, vamos dizer assim, ele busca outra coisa mais legal. Então façam esses dois testes para vocês também terem certeza disso, né? Se de fato é isso que está atrapalhando vocês. E é isso. Se esse vídeo te fez pensar um pouco mais sobre o seu dia a dia, o contexto de foco e motivação, quero saber de vocês também se o celular tem roubado muito esse tempo de vocês, né? Essa capacidade de foco, essa capacidade de poder ter um tédio ali, né? Porque o tédio ele não é errado, às vezes é necessário você ter um tédio para esfriar a sua cabeça, né? Não pensar de fato em nada. E se quiser, pode compartilhar esse vídeo com uma pessoa também que vive reclamando que não tem foco, mas também não larga o celular. Isso vai me ajudar bastante e também vai ajudar muito a outra pessoa a ter essa percepção que o celular pode estar prejudicando ela. É isso. Deixa o like, se inscreve no canal que vai me ajudar demais e uma excelente semana e até o próximo vídeo.